favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, Evangelho de Lucas, no capítulo 19, eu estou finalizando hoje uma série de mensagens falando sobre Deus e a arte da reconstrução e como nós podemos reconstruir diante de todo o cenário que nós temos de desolação, de desafios, como nós, através do trabalho, podemos reconstruir nossas vidas, famílias, vida em todos os aspectos, profissional, enfim. E vimos o exemplo de Deus, como Deus, no livro de Gênesis, na criação, Ele reconstrói do caos, como Deus, quais são as suas atitudes, e ali então, diante daquele caos, Ele faz esse universo tão maravilhoso. Depois vimos José, como José, diante daquele caos familiar, enfim, Deus usa a sua vida e ele sai daquela situação, para se tornar o segundo homem mais poderoso do mundo, para a glória de Deus. E na semana passada vimos Neemias, como diante de uma cidade queimada, destruída, muros totalmente jogados no chão, o templo queimado, os palácios e casas, tudo queimado, e como Neemias então, obedecendo os princípios da palavra de Deus, reconstrói não apenas aquela cidade, mas aquela sociedade, lembrando que Neemias estava no melhor lugar do mundo, na melhor profissão talvez que alguém pudesse ter naquele momento. Ele vivia no palácio, tendo contato e servindo diretamente o homem mais poderoso do mundo, e ele abriu mão da sua condição, do seu privilégio, do seu conforto para servir no reino de Deus. Neemias é um grande exemplo para a gente, porque ele estava numa condição completamente diferente daquela que o povo de Judá, lá em Jerusalém, estava vivendo. E hoje, no livro de Lucas, eu gostaria de meditar com você nessa parábola de Jesus, que é uma das parábolas talvez mais difíceis para entendermos, daquelas que o nosso Senhor Jesus ensinou. Diz assim, Lucas 19, versículo 11, a multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele, um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo, invistam esse dinheiro até que eu volte. Seu povo, porém, o odiava, e enviando uma delegação atrás dele para dizer, não queremos que ele seja o nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto haviam lucrado. O primeiro servo informou o Senhor, investiu seu dinheiro, e ele me rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você é um servo bom, foi fiel no pouco que lhe confiei, e como recompensa governará 10 cidades. O servo seguinte informou, Senhor, investi seu dinheiro e ele me rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse, Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau, exclamou o Senhor, eu vou te condenar por tuas próprias palavras. Se você sabe que eu sou homem severo, que tomo o que não
o que não me pertence e colho o que não plantei? Por que não depositou meu dinheiro no banco? Pelo menos eu teria recebido aos juros. Então voltou-se para os outros que estavam ali perto. O rei ordenou: tomem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 moedas. Mas, Senhor, disseram eles, ele já tem 10 moedas. Então o rei respondeu: sim, ao que tem, mais se lhe dará, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tomado. E quanto aos meus inimigos, que não queriam que eu fosse o seu rei, tragam-nos aqui e executem-nos na minha presença. Essa parábola é difícil porque foge muito daquilo que é nosso conceito de reino, de governo. E Jesus, nesse momento, está indo em direção a Jerusalém. 3 anos e meio de ministério, já aconteceram milagres, curas, sinais, libertações, coisas extraordinárias aconteceram. Então todo mundo está naquela expectativa. Jesus é o Messias, o rei, e ele vai para Jerusalém, ele vai entrar no templo, vai sentar ali para governar e vai destruir todos os romanos que são os nossos inimigos. Então era essa expectativa deles. E essa parábola que Jesus conta, ela é emitida da casa de Zaqueu. Jesus está na cidade de Jericó, a cidade mais antiga do mundo. No início da cidade, ele salva o mendigo cego Bartimeu. E no final da cidade, já saindo da cidade, ele salva o homem mais rico e corrupto daquele lugar, Zaqueu. E diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou comer na sua casa. E nesse momento, nessa expectativa de ver tanta glória de Deus, tantos milagres de Deus, tanta bondade e graça de Deus, as pessoas estavam pensando: é agora, o rei chegou e ele vai governar sobre nós e destruir os romanos, e então o reino de Deus vai estar instalado entre nós. Então, diante dessa expectativa em que Jesus iria estabelecer o reino, ele propõe essa palavra, porque o reino de Deus, e era o que os judeus não entendiam, não era apenas para eles, mas a promessa que Deus havia dado é que em ti serão abençoadas todas as nações, todas as famílias, todos os povos da terra. O reino de Deus não é apenas para um país ou para um grupo de pessoas naquela região, mas ele se estende para encher toda a terra. Por isso Jesus então propõe essa parábola, e ela é muito aplicativa para mim e para você. O versículo 12 diz: um nobre, disse Jesus, foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Era assim que acontecia antigamente. O imperador, o César, estava em Roma, e quando ele queria colocar um rei em um país, ou em uma província, ou uma região, ele chamava essa pessoa até Roma, e ali então coroava aquele homem como rei, levava com ele e o enviava para o seu país com uma tropa, um exército, para proteger esse novo rei e fazer com que a vontade do imperador, e não apenas isso, mas o reino fosse estabelecido e toda a revolta que ainda houvesse naquele lugar fosse aplacada. Então, o texto começa dizendo justamente isso, e fica confuso para a gente. Um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Aí você olha e fala: mas eu não entendi nada. É justamente esse processo que acontece. Só que entre sair de Jerusalém e chegar até Roma, ser coroado e depois voltar, dava um período de quase um ano. E nesse período de quase um ano, que o local, aquele país, ficaria sem governo estabelecido, esse novo rei, que ainda não estava coroado, chamou os seus servos, esse homem nobre, que é o nosso Senhor Jesus, ele chama os seus servos e dá
dinheiro a eles, cerca de 3 salários mínimos na época, para cada um deles, e disse: invistam até que eu volte. Então, a ideia do texto aqui é que Jesus, sendo esse nobre, e que ele vai à presença do Pai Celestial, o período desse um ano, é esse período que a igreja está vivendo. Nós temos aquele que é o Rei, Jesus, o nosso Senhor. Ele voltará para tomar os reinos desse mundo, mas ainda isso não aconteceu. Mas enquanto isso não acontece, ele deixa a sua igreja, ele deixa os seus servos para trabalharem, servirem e o representarem neste mundo, que assim como naquele então da parábola estava em caos, porque o texto vai dizer que as pessoas daquele país não queriam esse homem nobre como rei. Então há uma guerra de poderes, há uma luta social, política, econômica nesse local, na ausência desse que será o rei naquele país. Então há conflito, há confusão, há distúrbios, guerras civis, motins. Você imagina a economia de um lugar como esse? Imagina se num país, se hoje no Brasil nós tivéssemos uma situação como essa, onde não existe presidente e vice-presidente. Imagina os conflitos, a economia como não ficaria, o preço dos alimentos, dos combustíveis, enfim, tudo entraria numa grande bagunça. Infelizmente não é muito diferente no Brasil hoje. É lamentável a situação, por exemplo, que nós estamos vendo na política do Brasil hoje, que estamos presenciando. No Rio de Janeiro, os 5 governadores foram condenados pela justiça. O último agora, o Witzel, ele está afastado do cargo. E você vê o Rio de Janeiro sangrando na corrupção, os hospitais lotados, a violência tomando conta, o tráfico tomando conta. Aqui em Brasília, essa semana, não foi diferente. A cúpula da saúde foi presa aqui em Brasília. E aí a gente vê que no meio da pandemia, quando deveria haver mais sensibilidade às pessoas, e quem mais fica doente são os trabalhadores, é aquele que continua trabalhando, que continua indo para a luta, que continua indo para a rua. Enfim, essas pessoas que ficam mais adoentadas, por exemplo, nos Estados Unidos, são os latinos e os negros os mais contaminados, porque são aqueles que estão com os trabalhos mais simples e precisam trabalhar e sair de casa. Enfim, as pessoas com maior necessidade sofrem nesse momento. E é nesse cenário, é nesse ambiente que a igreja está, em que Deus deixa os seus servos, em que o rei coloca os seus servos para trabalharem em meio, muitas vezes, ao caos, à desordem, à confusão, a toda essa situação. E o que temos não é um país que ama a Deus, porque um país tão violento como o nosso, como pode amar o príncipe da paz? Um país com tanta corrupção e tão injusto como o nosso, como pode estar de mãos dadas com aquele que é o justo juiz de toda a terra? Como pode um país como o nosso, irmão, tão imoral, estar na presença daquele que é santo, santo, santo? Se sair na rua e perguntar: você ama a Deus, você ama Jesus? A maioria das pessoas vão dizer isso. Mas de fato não é assim que a coisa acontece, que as pessoas vivem. E é nesse cenário de completa hostilidade em que a igreja está presente, em que a igreja precisa batalhar e lutar, e na expectativa de que o rei coroado voltará. É aí
que a igreja deve tomar esse papel de um bom servo, e é justamente aí que torna esses servos, a igreja, numa situação mais delicada e sensível, porque diante de toda essa instabilidade política, econômica, social, não há um rei estabelecido, cada um vive como quer, e todas essas perturbações vão acontecendo. O índice de violência aumenta no Brasil, o consumo de pornografia aumenta no Brasil, o consumo de álcool aumenta no Brasil, o índice de divórcio aumenta no Brasil, em meio a toda essa pandemia, e a igreja está aí. Deus deixou os seus servos aí para trabalharem em meio a tudo isso, viver abertamente a favor do rei, expor a sua vida à rejeição e hostilidade dessa comunidade. Assim como aqueles servos, nós também estamos representando o Senhor da glória. Ele é visto, o rei é visto por meio das nossas vidas, por meio da minha e da sua vida. Lembrando, irmão, o que Jesus disse no Evangelho de João: se o mundo vos odeia, lembra que primeiro me odiou a mim, disse Jesus. O versículo 15 diz: depois de ser coroado, ele voltou e chamou os seus servos, aos quais tinha confiado dinheiro, pois queria saber quanto haviam lucrado. Assim acontecerá na segunda vinda de Jesus. O rei coroado, ele sai dali para encontrar o imperador. Ele está vestido de roupas comuns, ele é um homem nobre, seu caráter, suas atitudes, sua vida, ele é um homem excelente, um homem íntegro, mas o povo não o quer. E ele sai dali com roupas simples, não há uma escolta, não existe nenhum estardalhaço, não há nenhum show pirotécnico, mas quando ele volta coroado, uma coroa está sobre sua cabeça, ele veste mantos e roupas reais, há uma comitiva e um exército junto a ele. Agora ele vem, e quem não se dobrará diante dele? Todos aqueles que não queriam, agora o vendo como rei, e com um grande exército por trás dele, quem não ia ajoelhar? Então ele estaria rodeado de traidores, hipócritas, porque as pessoas se ajoelhariam diante dele, porque agora sabem que ele é rei. Mas aqueles servos, aqueles 10 servos, eles sim acreditavam que o rei viria, que ele de fato voltaria para reinar eternamente. E essa é a essência dessa fidelidade deles. Esse é o ponto da igreja. Nós estamos vivendo como Jesus sendo o nosso rei, na expectativa de que ele voltará para trazer o seu reino eterno sobre essa terra. Esse é o ponto da igreja, esse é o ponto dessa parábola, é que Jesus voltará. E assim acontecerá na segunda vinda. Ele virá em glória, com um mar de anjos junto a ele, um exército extraordinário, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Mas a igreja já faz isso agora. A igreja já vive para a sua glória, e o seu juízo começa pela sua própria casa. O juízo não começa lá fora. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. E se é com dificuldade, diz as Escrituras, que os justos, que os salvos são salvos, imagine aquele que vive no pecado. O primeiro servo, diz o versículo 16, informou o Senhor, investiu o seu dinheiro, e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o Senhor, disse o rei, você é um bom servo, foi fiel no pouco, pelo que te confiei, e como recompensa governará 10 cidades. Então, eles não sabiam disso, eles não sabiam que aquilo que eles fariam redundaria num galardão tão extraordinário.
homem que tinha sido fiel em tão pouco, agora estaria diante de 10 cidades, governando 10 cidades. O outro, diz o texto sagrado, versículo 18: o servo seguinte informou o Senhor, investiu o seu dinheiro e ele me rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará 5 cidades. Às vezes nós estamos diante de coisas tão pequenas na nossa vida. Às vezes não temos grandes coisas, mas aquilo que Deus te confiou, o que Ele espera é fidelidade. Você foi fiel, disse o rei. Você foi fiel. O que o rei está buscando é fidelidade. O que o rei está vendo é fidelidade. Os servos alcançaram coisas diferentes, quantias diferentes. Um rendeu 10, o outro rendeu 5, mas a palavra pronunciada para os dois foi a mesma. Porque o que Deus está buscando nos seus servos não é nem tanto a grande quantidade de coisas que eles estão fazendo, mas a fidelidade deles. Quando eles investem dinheiro, quando eles colocam suas vidas, seu tempo, seu suor, seu trabalho e aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, no meio de uma sociedade hostil que não quer o seu Senhor, mas eles trabalham e todo mundo sabe que eles são servos do rei. Eles estão sendo fiel ao seu Senhor, e mesmo obtendo resultados diferentes, recebe a mesma palavra do rei: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E o que significa ser fiel ao rei? O primeiro é andar por fé. É o que o texto nos diz. Ninguém vê Jesus como rei hoje, mas ele o é. Hebreus 2:8 diz: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, nada vemos ainda sujeito todas as coisas a Cristo Jesus. Ainda não temos essa sujeição de todas as coisas. As pessoas olham para você quando você fala de Cristo, quando você vive a vida por Cristo, mas dizem: deixa isso para lá, isso não adianta, isso não funciona. Ainda mais quando você tem gente que se diz pastor ou pastora, tentando envenenar o marido, depois matar com 30 tiros, o outro envolvido em esquema de corrupção. Aí que fica mais difícil, porque as pessoas olham e dizem: os evangélicos são um bando de hipócrita, o que eles querem simplesmente é dinheiro. E não, meu irmão, existe um povo santo, existe um povo de Deus, e você faz parte desse povo que está amando o Senhor verdadeiramente, genuinamente servindo ao Senhor. A nossa vida pode ser olhada, a nossa vida pode ser averiguada, vasculhada, não há secreto, não há gavetas escondidas, chaves e senhas. A nossa vida, como diz Paulo, um livro que está aberto a todo homem que possa ler. Não vemos ainda todas as coisas sujeitas a Cristo, mas a igreja anda por fé. Ser fiel é isso, é saber que Cristo voltará. A cultura está dizendo que o que reina é o poder, é o dinheiro e o prazer. É o que a cultura está dizendo para mim e para você. Mas os servos do rei vivem por fé, sabem que ele voltará e governará eternamente, e que todos os revoltosos dobrarão o seu joelho e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Nós vivemos por fé, sabemos que Jesus vai voltar, e aí então guiamos toda a nossa vida. Ser fiel ao Senhor significa também usar todos os recursos concedidos pelo rei para fazer o seu reino crescer. O reino cresce de maneira pacífica. Um dia todo o joelho se dobrará. A força, com certeza, diante da grandeza, majestade, glória, soberania, poder
do nosso Senhor glorificado quando Ele voltar. Todo o joelho se dobrará. Hoje, nós somos os instrumentos de Deus, trabalhando para a glória de Deus, de maneira pacífica, falando de Cristo, do seu amor, da sua graça, da sua cruz, da sua misericórdia, do seu perdão. E é por meio dos servos, por meio da igreja, que se revela a toda essa comunidade a majestade e bondade desse rei. Suas vidas são um grande testemunho de que esperam o rei voltar. A maneira como nós vivemos é a grande pregação do Evangelho, porque como trabalhamos, como estudamos, o nosso casamento, a educação dos nossos filhos, a maneira como enfrentamos os distúrbios, pandemias, todos os problemas sociais e econômicos, a maneira como nós enfrentamos tudo isso, mostra que Cristo é o Senhor das nossas vidas. Estava fazendo devocional com a Isabela, então ela estava falando, pai, lá no cursinho pessoal, a maioria das pessoas está lá e precisa de sanidade mental, as pessoas chorando, professores dando aula, de repente caem no choro, as pessoas desesperadas, sem esperança. Eu falei, minha filha, não é que a angústia e a ansiedade não cheguem ao cristão, mas é aonde sua alma repousa, é aonde sua alma repousa. Por que você está estudando? Por que você quer essa profissão? Por que você quer esse diploma? Por que você quer esse emprego? É para que o reino de Deus cresça, a glória de Deus se apresente em tudo isso, o nome de Cristo seja glorificado. É assim que somos fiéis. É como nós vivemos em família, é aí que somos fiéis a Deus. É quando negociamos, é quando vivemos. Então o reino de Deus se apresenta e se estende. Por isso que a igreja é o povo da rua, é o povo que está na rua, é o povo que prega Cristo, que vive Cristo. Os princípios e os valores do reino, eles vivem, e assim que nós vivemos fiéis ao Senhor, vivemos alegres na expectativa do retorno do rei. Essa é a mensagem. A mensagem é: o rei voltará. O rei voltará. Ele está voltando. Paulo diz as Escrituras Sagradas, Pedro comentando as epístolas de Paulo, ele diz em todas as epístolas, Paulo fala da segunda vinda de Cristo. É o tema, é a mensagem, é a razão da nossa vida. Porque se Cristo não voltar, por que você está vivendo em santidade? Por que você está vivendo em justiça e honestidade? Porque você está sendo íntegro? Porque você está sendo verdadeiro e honesto? Se Cristo não vai voltar, se a vida é só isso aqui, não faz sentido viver em santidade, viver em honestidade, não faz sentido trabalhar e estudar, porque a vida é só isso. Então não importa se você vai morrer coberto de ouro ou coberto de lixo. Esse é o pensamento ateu. É o pensamento que nada faz sentido a não ser o prazer momentâneo que eu tenho. Isso não, é um niilismo, a palavra um pouco mais complicada. Quer dizer, a vida não tem sentido. Tem alguns adolescentes e jovens tentando brincar disso na faculdade. Cuidado, isso traz um desespero total da vida. A vida perde sentido, as pessoas perdem sentido, o valor da vida humana. Nada faz sentido no niilismo, no ateísmo. Cuidado com isso. A resposta na Bíblia, a nossa fé é sólida. Jesus voltará. Centenas de profecias, 400, 500, 1000, 2000 anos antes de Jesus, apontavam para Ele, e todos se cumpriram em Cristo Jesus. Aí está uma prova cabal, inquestionável, de tudo aquilo que Jesus disse. Aconteceu, está acontecendo e irá acontecer. E uma delas é a certeza de que Ele voltará. Então viva alegre nisso. Alegre-se nisso. Sua vida não se limita a esse momento.
as lutas, não simplesmente como um chavão para tentar trazer um ânimo a você. De fato, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Essas lutas vão cessar. Deus vai acabar de esmagar o diabo debaixo dos vossos pés, diz o livro de Romanos. A vitória do cristão, o triunfo cristão é pleno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a quarta maneira de ser fiel é que eles vivem em santo temor, pois sabem que ajustarão contas de suas vidas àquele que pertencem às suas próprias vidas. Você vive alegre, você anda por fé, mas você vive em santo temor. Você sabe que a sua vida aqui representa Cristo. Você sabe que um dia estará diante dele e você vai prestar contas a ele. Importa que cada um de nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, diz o apóstolo São Paulo. Um dia estaremos diante dele e ele vai dizer o que você fez com as minas que eu te dei, com os talentos, o tempo, o dinheiro, a saúde, o intelecto, as oportunidades. O que você fez? Usou tudo isso para a glória do meu nome? Estendeu o reino por meio da sua vida? Versículo 20: o terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro, tive medo, pois é homem severo, o Senhor é um homem severo, toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. E aqui temos um servo a quem o rei confiou. Era um servo. Isso torna mais difícil o texto, porque quantos aqui também são servos de Deus vivo? Esse homem também era um servo. E da mesma maneira como o Senhor confiou aos outros aquela quantia, confiou também da mesma maneira a esse. E ele não se negou em receber, porque também era servo. O rei também estendeu graça, confiando a ele, e deu as mesmas orientações que aos outros. Mas ele não o serviu. Enterrou o dinheiro do seu senhor e gastou sua vida para viver sua própria vontade. Contrariamente daquilo que Jesus nos ensinará: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É a ideia da frase de William Carey, o pai de missões modernas. Ele que alavancou, que iniciou esse movimento de evangelização pelo mundo a partir da modernidade. Ele diz: a minha profissão é pregar o evangelho, e para custear as minhas despesas, conserto os sapatos. Que perspectiva! Essa é a ideia do texto. Ele entendeu exatamente o que esse texto está dizendo. Ele não enterrou o seu talento. Era um homem simples, um sapateiro, mas ele sabia que era servo do Senhor da glória e que estava aqui a serviço do seu Senhor. E assim, irmãos, e nós muitas vezes ficamos naquela intenção, naquele pensamento muitas vezes tão limitado, de que não, a política vai dar jeito no Brasil ou no mundo. E não estão vendo que todo mundo faria no mesmo saco: esquerda, direita, centro. Todo mundo mente, todo mundo rouba, todo mundo está na corrupção. Está no mesmo. Não está vendo que é a pregação do Evangelho que vai mudar tudo isso? Não é a política em primeira mão, mas é a conversão dos políticos a Cristo Jesus, de fato, e verdade, não como uma jogada política. 6 meses antes eu me batizo no Rio Jordão. Sabe disso, né? Para tomar o leque evangélico na minha mão. Não, irmão, não. O servo de Deus não xinga palavrão, não tem essas atitudes.
só jogadas políticas, e o povo cai. E a igreja cai, o que me chateia e me entristece é isso. É que a igreja fica na expectativa, isso vai mudar o Brasil. Agora sim, não entendeu que o ser humano muda pela cruz de Cristo Jesus, e que ninguém vai pregar o Evangelho a não ser a igreja. A cruz de Cristo, o amor de Cristo, a graça de Cristo, o perdão, só Ele vai trazer essa transformação. Não confie na política, confie em Cristo Jesus. É isso que precisamos. E os nossos políticos precisam de salvação, todos eles. Mas não caia no laço da ideia política, seja da esquerda, seja da direita, seja o que for. Não cai nada disso, irmão. Isso é tudo jogada. E o povo de Deus vira massa de manobra. E os escândalos não vão aparecendo. A igreja precisa se agarrar ao Evangelho de Cristo Jesus e viver esse Evangelho, viver uma vida cheia do Espírito, transformada, pregando a Cristo, com uma vida que se diferencia de todos mais. E de fato as pessoas olharem e dizerem, esse aqui de fato é um cristão. A maneira como vive, como trabalha, como estuda, seu casamento, a honestidade, a santidade dessa pessoa, tudo isso demonstra que Deus reina em sua vida. É isso que precisamos aqui. Na parábola o país está no caos, e o rei deixa os seus servos para viverem para a sua glória. É isso que a nossa sociedade precisa, irmão. É isso. E aí temos um servo mau. Por quê? Porque ele enterrou o que ele tinha. Ele simplesmente gastou sua vida, seu tempo consigo mesmo. Temos aqui esse servo, mas ele enterrou o dinheiro que o seu senhor gastou sua vida como ele quis. Ele é um servo inútil, porque não fez o que o seu senhor ordenou. Não fazer nada é mal. Ficar de braços cruzados é mal. O que você fez? Eu não fiz nada, eu só enterrei o que você me deu. Deus acha isso mal. Deus não quer que a sua igreja faça isso, simplesmente cruze os braços. Não, meu irmão, vivamos para a glória de Deus, felizes, andando com fé, sabendo que Ele voltará, pregando o Evangelho, pregando a segunda vida de Cristo. De que serve um servo que não serve, que só está preocupado consigo mesmo, que só trabalha para si mesmo e não trabalha para o seu Senhor? Não serve. Um servo desse é inútil. Usar as bênçãos e dons, oportunidades e tudo que Deus nos conferiu apenas para o nosso ganho e não trabalhar no reino para o seu crescimento é ser inútil. Tempo, talentos, bênçãos, oportunidades, sonhos que não são empregados para o crescimento do reino é viver como qualquer um vive lá fora. Usar a sua vida inteira para a glória de Deus, usar a sua vida inteira para servir o Senhor, cada oportunidade, pregar a palavra de Deus, vivendo essa palavra, sendo instrumento poderoso de Deus. Uma igreja forte, uma igreja que ora, uma igreja que entende que precisa orar, porque é uma batalha que está diante da igreja, é um grande desafio que está diante da igreja, e ela está e precisa enfrentar isso sob grande oração. O grande problema desse servo é que ele vê o seu Senhor exatamente como a comunidade vê. Aquela comunidade não queria o rei como rei, e esse servo tem a mesma perspectiva daquela comunidade. Veja, ele não é um ladrão. Ele não é ladrão. Ele chegou lá e entregou exatamente o que o seu Senhor lhe deu. Não é ladrão. Mas também não é perdulário. Perdulário é alguém que pega o dinheiro do outro para fazer farra.
Como disse Spurgeon, é um homem melhor que isso. E de fato, não um homem desonesto, pelo contrário, é um homem honesto. E não está carregado de vícios. Mas o problema dele é que a perspectiva dele de Deus, a perspectiva dele do rei, é uma perspectiva mundana. Ele tem um olhar em relação ao seu Senhor como o mundo tem. Você é severo, você é austero, você é rude, você é grosseiro. Essa é a visão da comunidade. E ele diz: tive medo, porque é homem severo, e toma o que não te pertence, e colhe o que você não plantou. Aqui está a essência do pecado dele. Ele tem a mesma visão de um senhor injusto, dominador, desleal e opressor, que toma o que não é dele, que colhe aquilo que não plantou, é desonesto. E o texto diz: eu tive medo, ele diz. E a primeira vez que alguém tem medo na Bíblia é Adão e Eva, quando eles pecaram e fugiram de Deus no jardim, se esconderam. O medo entra na raça humana a partir do pecado, do distanciamento de Deus. Aqui temos um homem que é honesto e não tem vícios, não é um ladrão nem perdoado, mas temos um homem que não tem nenhum relacionamento com Deus. E isso é muito possível. Pessoas honestas, trabalhadoras, sem vício e totalmente longe de Deus. Totalmente longe de Deus. E muitos se consideram servos do Senhor. São chamados crentes nominais. Suas vidas não são vividas de acordo com a santidade de Deus. Eles se preocupam apenas consigo mesmo e não com o reino de Deus, com o crescimento do reino. Eles não estão preocupados com a perdição das pessoas. Eles estão preocupados consigo mesmo e apenas com eles. Eles enterram o reino de Deus em suas vidas e vivem de si para si mesmos. São os crentes nominais. E aqui está um grande alerta de Cristo Jesus para mim e para você, meu amado irmão. Será que eu estou enterrando o reino de Deus na minha vida e estou vivendo de mim para mim mesmo e me considero servo de Deus? Mas eu estou vivendo de mim para mim mesmo. Mas eu não roubo, sou honesto, não tenho vícios. Se alguém perguntar, eu sou servo de Deus. Veja como esse texto coloca a gente no canto da parede e diz: e agora? Sou eu, Senhor? Sou eu esse servo? Como é que tem sido a minha vida? Como eu tenho me comportado diante da comunidade, da sociedade, da família, do trabalho, dos estudos? Como tem sido a minha vida? Tenho sido eu um servo inútil? Ou tenho sido um servo fiel ao Senhor? Que você, meu amado irmão, seja esse servo fiel, que está trabalhando para o seu Senhor, que ama o seu Senhor, que sabe que Ele vai voltar, que está investindo toda a sua vida, sabendo que se você está naquele emprego, está ali para servir o Senhor. Que se aquelas oportunidades apareceram na sua vida, elas apareceram pela providência de Deus. E nessa providência de Deus, que abriu essa porta, em primeiro lugar, para que a glória de Deus, a salvação de Cristo, resplandeça. Viver assim, é educar filhos para a glória de Deus, vivendo eles, vendo em nossas vidas Cristo Jesus, o amor a Deus, que é de fato o mais importante. Versículo 22, servo mau, exclamou o Senhor: eu vou te condenar por suas próprias palavras. Ele está condenado a ser o que já era: mau, inútil, infiel, injusto. Ele já era isso. Ele foi condenado a ser o que ele já era. Ele seria banido para sempre da presença do seu Senhor, porque ele não tinha comunhão com o seu Senhor. No lugar de ter amor, paixão, ardor pelo seu Senhor,
oração, vida devocional, que ele tinha medo. E a única coisa que o medo produz na gente é distância. As pessoas, quando têm medo, elas se afastam. Se afastam. E não é isso que Deus quer de mim e de você. Ele quer que nos aproximemos dele e vivamos em plena e profunda comunhão, em oração, adoração, leitura da palavra, vida devocional. Não como esse servo que simplesmente tem medo e vê como um peso, como uma carga, tudo aquilo que o seu Senhor impõe sobre ele. Aquele dinheiro era uma bênção na vida dos servos bons, mas se tornou um peso na vida do servo mau. Como uma coisa boa pode ser bênção para um e um peso para o outro? É o seu coração, é como ele vê o seu Senhor. Assim, tudo aquilo que ele recebe do seu Senhor se torna algo ruim, pesaroso, doloroso, custa, é um sacrifício. Mas se existe algo maravilhoso, é quando a gente vê o servo do Senhor servindo a Ele. Servir ao Senhor com alegria, com júbilo. É um prazer, uma alegria servir o Senhor. Faz sorrindo, faz alegre, voluntariamente. Seu coração tem desejo, tenta fazer mais do que lhe foi formado, porque tem paixão pelo Senhor da glória. É com alegria. Ele sabe que o seu Senhor vai voltar. Ele sabe que o fim de tudo não é esta vida, mas que a Ele lhe espera a coroa da vida, que o reto juiz dará a todo aquele que o espera. Amém? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos, meu irmão amado. Isso. Feche seus olhos nesse momento. Olha o Senhor. Pergunte a Deus: Senhor, pela tua palavra, tenho sido eu um servo bom e fiel? Tenho sido eu um servo útil a Ti, andando por fé, vivendo para a Tua glória? Olha, Deus, nesse momento, eu peço ao Senhor: sonda-me, ó Deus, sonda-me. Deus chama-me a você nessa noite, a que analisemos o nosso coração, porque um dia estaremos diante dele, e de todos os bens, bênçãos, oportunidades, tudo que Ele te deu, Ele vai perguntar para mim e para você o que você fez, para a minha glória, com tudo que eu te dei. Senhor, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos por esse texto. Obrigado, Senhor Jesus, por nos mostrar tão claramente, Senhor, ó Deus, aquilo que irá acontecer. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que habita em luz inacessível, o soberano de todo o universo, Senhor. Obrigado pelos presentes e bênçãos que o Senhor deu a cada um de nós, tantos talentos, tantos dons, oportunidades, o tempo, saúde, tantas coisas o Senhor nos deu, para podermos levar o Teu nome, a Tua salvação, a Tua cruz, a esse mundo caótico que nós vivemos, doente. Oh, meu Senhor, nós queremos investir a nossa vida para a Tua glória, porque esse país se erguerá, Senhor, diante de Ti, pela pregação do Evangelho. É pela mensagem da cruz que esse país, Senhor, tão bonito, tão abençoado por Ti, se erguerá diante de Ti, Senhor. E nós precisamos pregar a Tua palavra, viver a Tua palavra, sermos testemunhas vivas, Senhor, de uma vida transformada, que vive para a Tua glória, convictos, plenamente
Rei voltará. E porque o Rei voltará, vivemos de forma diferente, Senhor. Pensamos, agimos de forma diferente, porque o Rei voltará e assumirá o reino e o controle de todo mundo, Senhor. E todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Como termina essa parábola, serão então executados todos aqueles que rejeitaram o teu reinado, Senhor. Mas nós queremos ser servos fiéis, Senhor. Oh Senhor, servos úteis a Ti. Usa as nossas vidas, nos dê oportunidades, Senhor. Ajuda-nos a aproveitar cada uma das oportunidades que já estão diante de nós, em nossa família, no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, no nosso trabalho, no nosso estudo, nos nossos afazeres, com os nossos vizinhos. Senhor, que possamos usar todo o nosso ser, tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, para pregarmos a Tua palavra, Senhor, como instrumento, Senhor, para fazer o Teu reino crescer. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, leva-nos a isso, Senhor. Fortalece a vida de cada irmão, tira todo o medo dos nossos corações, Senhor, que possamos viver uma vida plena em comunhão, adoração, buscando o Senhor, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua palavra, cheios de fé, cheios de amor em nossos corações pelo Senhor, pelo Teu reino, pela Tua igreja, meu Senhor, frutificando, que as nossas mãos possam estar cheias, que no final da nossa vida nós possamos olhar para trás e ver que fizemos tudo o que podíamos, que nos esforçamos ao máximo, que demos a nossa vida por Ti, Senhor. O pouco que tínhamos, fizemos tudo, porque o Senhor nos amou primeiro, naquela cruz, e queremos viver então assim para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, ajuda-nos. É nossa oração a Ti, Senhor, esta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.